Muitas pessoas acham que conhecem a história de Jonas, um profeta desobediente, um peixe gigantesco e uma cidade arrependida, e só. Mas há um segredo escondido nessa narrativa, algo que a maioria dos crentes nunca percebeu. Porque o verdadeiro mistério de Jonas não está nas águas, mas no coração. O que Deus fez com ele é o mesmo que ele faz conosco. Confronta, persegue, quebra e depois restaura. Você sabia que Jonas não fugiu por medo, mas por raiva? Que ele não queria ser instrumento da misericórdia e sim da vingança? Esse detalhe muda tudo. Revela um Deus que não busca servos perfeitos, mas corações curados. E talvez seja por isso que essa história foi escrita, para que cada um de nós perceba que ainda há algo em nós fugindo de Deus. Se você já se sentiu cansado, incompreendido, distante da presença divina, este vídeo é para você. O mesmo Deus que encontrou Jonas nas profundezas também quer te encontrar hoje. E o segredo que ele revelou ao profeta é o mesmo que pode restaurar a sua alma agora. Há histórias que não foram escritas apenas para serem lidas, mas para serem sentidas, atravessadas, vividas, como um espelho onde a alma se vê. Jonas é uma dessas histórias. À primeira vista, parece um conto simples sobre um homem e um peixe, mas no fundo é uma jornada que expõe a fuga, o medo e o coração que tenta escapar da própria vocação. É uma narrativa que convida cada crente a se olhar e perguntar: em que parte dessa história eu também tento esconder-me de Deus? O relato de Jonas não começa com um fracasso, mas com um chamado. Um chamado que revela a distância entre o que sabemos sobre Deus e o que realmente sentimos diante dele. Porque é fácil falar sobre obediência, até que o mandamento contraria nossos afetos e desafia nossas feridas. Deus pede a Jonas algo aparentemente impossível: amar o que ele odeia, perdoar o que o feriu, ir onde não deseja estar. E é nesse conflito entre a vontade divina e o orgulho humano que o texto se torna um espelho do nosso próprio coração. Jonas foge, mas não foge apenas de uma cidade. Foge da verdade sobre si mesmo. Assim como nós, ele tenta esconder-se nas rotas do conforto, nos barcos do esquecimento, nas desculpas que mascaram o medo. Mas cada fuga o aproxima ainda mais do olhar de Deus. Essa é a beleza e o mistério dessa história. Quanto mais Jonas corre, mais o Senhor o persegue com amor. E talvez seja aí que a lição começa, onde o profeta descobre que a vontade de Deus não é uma sentença, mas uma restauração. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Nínive não era apenas uma cidade antiga. Era o símbolo vivo da arrogância humana. Seus muros altos, suas torres douradas e suas ruas cheias de comércio escondiam um coração cruel. A Assíria era temida por sua brutalidade, invadia povos, destruía famílias, transformava reis em escravos. Para Israel, Nínive representava o mal em sua forma mais pura, um lugar onde a injustiça parecia ter vencido. Entender esse contexto é compreender o peso do chamado de Jonas. Deus o envia não aos justos, mas aos que todos consideravam perdidos. Imagina o dilema moral desse profeta. Obedecer significava perdoar o inimigo, levar esperança àqueles que haviam causado dor ao seu próprio povo. Como amar quem destruiu tua casa? Como orar por quem te feriu? O coração de Jonas, dividido entre a fidelidade e a raiva, é o retrato do ser humano diante da misericórdia divina.
E é nesse ponto que a história se torna dolorosamente atual. Ainda hoje, quantos de nós resistimos a perdoar, a estender a mão onde preferiríamos fechar o punho? A escolha de Deus por Nínive revela algo profundo. Sua graça não tem fronteiras. O Senhor não vê nações, vê corações. Ele envia Jonas para mostrar que até o lugar mais escuro pode ser alcançado pela luz. O Deus que chamou o profeta é o mesmo que visita as ruínas de nossas próprias Nínives, aquelas áreas da vida que julgamos irreparáveis. O amor divino ultrapassa o merecimento, e é nesse contraste que começa a ser revelada a tensão sagrada entre justiça e compaixão. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O chamado de Deus nunca chega quando o coração está pronto. Ele chega quando estamos cômodos demais. Foi assim com Jonas. O Senhor fala, e suas palavras soam simples. Levanta-te e vai a Nínive. Mas por trás dessa ordem havia uma ferida antiga. Obedecer significava confrontar o próprio preconceito, abandonar a segurança de sua fé rotineira e caminhar para o desconhecido. O desconforto de Jonas nasce do mesmo lugar onde nascem nossas fugas. O medo de que Deus peça mais do que queremos entregar. Quando o céu fala, a alma se divide. Há uma parte que deseja obedecer e outra que prefere o silêncio. Jonas conhecia a voz de Deus, já a havia ouvido antes, mas dessa vez ela exigia algo que feria seu orgulho. Muitos crentes vivem esse mesmo conflito. Sabem o que devem fazer, mas esperam que o tempo apague o chamado. Só que Deus não esquece. Ele insiste, não porque quer humilhar, mas porque quer curar. O desconforto do profeta é o início de sua purificação. Obedecer a Deus não é apenas cumprir uma ordem, é morrer para si mesmo. Jonas foi chamado a ir a Nínive, mas também a descer em si. A travessia era tanto geográfica quanto espiritual. O Senhor o convida a deixar o julgamento e vestir a compaixão, a trocar a raiva pelo arrependimento. E talvez seja por isso que Deus ainda chama, para nos tirar da zona onde a fé adormece e nos levar ao lugar onde a graça desperta. Jonas escuta a voz de Deus, mas decide ir na direção contrária. Em vez de subir a Nínive, desce a Jope, compra uma passagem e embarca rumo a Tarsis. É curioso. Toda desobediência é uma descida. O profeta acredita que pode fugir da presença divina, como se Deus habitasse apenas os templos e não os ventos do mar. A viagem para Tarsis simboliza o impulso humano de evitar o incômodo, o desejo de silenciar a consciência e esconder-se no movimento. Mas Deus, que vê o coração mesmo no porão dos navios, continua observando. A fuga de Jonas é o retrato do crente cansado, aquele que obedece em parte e ama com reservas. Ele prefere a distância à obediência, a rotina à revelação. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Mudamos de cidade, de igreja, de rotina, e ainda assim levamos o mesmo vazio dentro. Jonas tenta escapar da missão, mas leva consigo a voz que o chamou. A presença de Deus não se apaga porque viramos o rosto, ela apenas muda de tom, tornando-se uma saudade silenciosa. E é aí que a história ganha densidade. O profeta que deveria ser mensageiro da graça se torna fugitivo dela. O mar, a tempestade, o porão, tudo se torna metáfora de uma alma em fuga. Mas há um segredo nisso. Deus não envia o vento para destruir, e sim para redirecionar. Às vezes, a tormenta que tememos é a própria mão de Deus empurrando-nos de volta ao propósito. A fuga de Jonas não atinge apenas a ele, arrasta também os que viajam ao seu lado. Deus envia uma tempestade, e o mar, que antes parecia refúgio, transforma-se em juízo. Os marinheiros, homens pagãos, entram em desespero. Cada um clama ao seu Deus, enquanto o profeta dorme no porão, alheio ao caos que causou. Essa cena revela uma verdade dura.
O pecado nunca é isolado. Toda desobediência tem ecos, e o que escondemos em silêncio pode colocar outros em perigo. Os marinheiros lançam cargas ao mar para aliviar o navio, mas o peso não está na madeira, está na culpa. Enquanto eles lutam pela sobrevivência, Jonas dorme, anestesiado pela fuga. Que imagem mais atual! O mundo clamando por respostas, enquanto o povo de Deus dorme em meio à tempestade que ajudou a criar. Às vezes, o adormecimento espiritual é mais perigoso que o próprio vento, porque nos faz insensíveis ao sofrimento alheio. Quando os marinheiros descobrem que Jonas é a causa da tormenta, eles se surpreendem. O homem que dizia temer ao Deus dos céus é quem o desobedeceu. No auge do pavor, esses estrangeiros demonstram mais reverência que o profeta. E quando lançam Jonas ao mar, o texto diz que o mar se aquietou e eles temeram ao Senhor. Paradoxo divino. O desobediente se torna instrumento involuntário de conversão. Mesmo no erro, Deus escreve caminhos de misericórdia. Quando Jonas afunda nas águas, não cai apenas no mar, cai no abismo de si mesmo. Mas antes que o desespero o engula por completo, Deus envia um grande peixe. Às vezes a salvação chega disfarçada de tragédia. O ventre do peixe é o lugar onde o castigo e a misericórdia se misturam. Deus não o destrói, o recolhe. O profeta que fugia da presença divina é agora envolvido por ela em um espaço escuro, úmido e silencioso, o ventre de um milagre. Dentro daquele abismo, Jonas experimenta o que muitos crentes vivem em momentos de crise: o silêncio que corrige, a solidão que revela, o limite que desperta. O ventre é uma prisão, mas também um útero. É o lugar onde a desobediência morre e o arrependimento começa a respirar. Deus, em sua pedagogia divina, o conduz ao ponto mais profundo para que entenda que o amor dele não é permissivo, mas redentor. 3 dias e 3 noites. Tempo de espera, tempo de morte simbólica. Jonas descobre que a misericórdia divina não é a ausência de disciplina, e sim o caminho que reconstrói o quebrado. O peixe não foi punição, foi preservação. Deus o guardou para que ele aprendesse a orar, a escutar e a renascer. Porque quando o homem é engolido pela própria fuga, só a graça é capaz de devolvê-lo à superfície. No ventre do peixe, onde nenhuma luz alcança, Jonas descobre o poder da oração. Suas palavras não são ensaiadas nem bonitas, são gritos molhados de arrependimento. Ele clama do fundo das águas e o eco de sua voz sobe até o trono de Deus. A oração de Jonas é paradoxal, mistura desespero e gratidão. Ele ainda está preso, mas já louva como quem foi liberto. Porque o arrependimento verdadeiro não começa quando tudo melhora, mas quando o coração reconhece que a graça é maior que a queda. Jonas entende, ali no escuro, que Deus nunca deixou de ouvi-lo. Cada lágrima, cada gemido, cada palavra sufocada pela culpa era também uma ponte. O profeta reconhece: os que se apegam a ídolos vãos abandonam a sua misericórdia. É a confissão de quem finalmente percebe que o maior ídolo era o próprio ego, a vontade de decidir o que Deus devia ou não fazer. No ventre, Jonas não discute mais, adora. E é essa mudança interior que abre caminho para a libertação. Quando a oração nasce das profundezas, o céu se move. Deus não responde com discursos, mas com um sopro que ordena. E o peixe vomitou Jonas em terra seca. A oração o trouxe de volta à vida, como quem ressurge das águas do batismo. O ventre se torna altar e o fracasso um novo início. O mesmo Deus que o corrigiu agora o restaura, provando que até o silêncio do castigo pode esconder o som da misericórdia. Quando o peixe o devolve à terra firme, Jonas respira o ar da segunda chance. A areia fria em seus joelhos é o altar de um recomeço. O profeta não é mais o mesmo homem que tentou fugir. Carrega agora o peso da misericórdia e o perfume da obediência.
O ventre se tornou seu túmulo e sua escola, e o vômito do peixe, seu batismo. Aquele que desceu às profundezas é levantado por Deus, provando que o arrependimento não termina em lágrimas, termina em missão. Deus fala outra vez: levanta-te, vai a Nínive. É o mesmo chamado, mas o coração de Jonas é outro. A palavra de Deus não mudou. Quem mudou foi o profeta. É assim que o Senhor trabalha. Ele repete suas ordens até que sejamos capazes de ouvi-las com novo entendimento. A segunda chance não é um prêmio, é um propósito renovado. Jonas compreende que a obediência é o caminho mais curto entre o arrependimento e a paz. Quando Deus nos devolve ao caminho, não o faz para humilhar, mas para provar que o passado pode ser redimido. Jonas caminha, e cada passo é uma oração. Ele volta à missão que tentou evitar, e dessa vez o medo se transforma em zelo. O mesmo Deus que o lançou ao mar agora o envia à cidade. O que antes era castigo torna-se testemunho. E o profeta restaurado volta a pregar, não por dever, mas por gratidão. Jonas chega a Nínive com o coração marcado por cicatrizes e esperança. Sua mensagem é curta, sem adornos, sem promessas. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Nenhum argumento, nenhuma poesia, apenas verdade nua. E, paradoxalmente, é essa simplicidade que faz tremer uma cidade inteira. O profeta fala por obediência, mas o Espírito fala por convicção. Deus usa poucas palavras para abalar muitos corações, mostrando que quando ele decide agir, até a brevidade se torna poderosa. O povo escuta e algo inesperado acontece. Arrependimento coletivo. Do rei ao servo todos se humilham, vestem-se de pano e se assentam sobre cinzas. A cidade que antes transbordava violência, agora se ajoelha. É um contraste tão forte que quase parece impossível. Mas é assim que Deus opera, transforma o impensável em testemunho. O arrependimento de Nínive prova que nenhuma história é irreversível quando o coração decide se dobrar. Jonas vê o que muitos profetas desejaram ver, uma nação inteira se rendendo. Porém, esse movimento de fé não é apenas um milagre urbano, é um espelho da própria alma humana. Cada jejum, cada lágrima em Nínive é o reflexo de um Jonas interior reconhecendo a voz que o chama de volta. A conversão dos outros é, no fundo, o eco do nosso próprio despertar. E diante disso, o céu silencia, esperando o próximo gesto de Deus. Deus observa Nínive de cima, mas também a escuta de dentro. Ele vê o jejum, as cinzas, o clamor e muda o decreto. O mesmo Deus que anunciou juízo agora estende perdão. Essa virada divina desconcerta até os anjos. O Criador, que poderia destruir, decide restaurar. Não é que Deus mude de caráter, é que sua justiça sempre abre espaço para a misericórdia. Onde há arrependimento sincero, o juízo se converte em graça. A Bíblia diz: viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. É uma frase simples, mas que contém o coração do Evangelho. O Senhor não se impressiona com rituais, mas com rendição. Ele se comove com gestos pequenos, uma lágrima, um joelho dobrado, um silêncio que reconhece o erro. Nínive não tinha méritos, mas tinha arrependimento. E isso bastou para que o Deus da justiça revelasse o rosto da compaixão. Essa cena revela um segredo que o mundo ainda resiste a crer. O perdão muda a história. Deus não é estático. Ele responde, se inclina, acolhe. E quando o céu muda o decreto, o inferno perde o argumento. Mas enquanto Nínive celebra a misericórdia, Jonas começa a se inquietar. O profeta que pregou arrependimento agora se ofende com o perdão. É aí que a narrativa muda de tom, do milagre coletivo ao conflito interior. Jonas assiste à conversão de Nínive, mas em vez de se alegrar, se enfurece. Ele ora, mas sua oração é uma queixa. Por isso fugi para Tarsis, porque sabia que és um Deus compassivo e misericordioso.
O profeta se revela. Não fugiu por medo, mas por discordância. Ele queria um Deus que punisse, não um que perdoasse. Jonas desejava justiça à sua maneira, esquecendo-se de que, se Deus aplicasse justiça absoluta, ninguém permaneceria de pé. A raiva do profeta é o retrato de um coração ferido por seu próprio zelo. Ele defende a santidade de Deus, mas sem o amor de Deus. Quantos de nós também não agimos assim? Queremos misericórdia para os nossos, mas condenação para os outros. Jonas representa o crente que ora muito, mas ama pouco, que conhece a doutrina, mas não aprendeu a ternura. Sua ira revela o perigo da religião sem compaixão, uma fé que prega o perdão, mas o recusa quando Deus o estende demais. E nesse conflito, o Senhor não o repreende de imediato. Ele escuta o lamento de Jonas como um pai que espera o filho cansar de discutir. Deus o deixa falar, esvaziar o coração, porque sabe que a cólera do profeta é o prelúdio de uma lição maior. O coração de Jonas ainda não compreendeu o coração do seu Deus, e é nesse momento, entre a ira e o silêncio, que o Criador prepara uma nova parábola, uma planta, um verme e um amanhecer, que revelarão o que ainda está oculto na alma do profeta. Deus faz nascer uma planta sobre Jonas, e ela cresce rapidamente, cobrindo-lhe a cabeça e aliviando o calor. O profeta se alegra. É a primeira vez que sorri no livro. Mas, ao amanhecer seguinte, um verme destrói a planta e o sol o castiga. Jonas se enfurece outra vez, desejando morrer. É então que Deus fala: tens compaixão da planta, pela qual nada fizeste crescer, e não hei de ter compaixão de Nínive. Em uma simples pergunta, o Senhor expõe a cegueira moral de Jonas. Ele lamenta a sombra perdida, mas não as vidas poupadas. Essa cena é profundamente simbólica. A planta representa tudo aquilo que valorizamos mais do que as pessoas. Para Jonas, o conforto valia mais que a compaixão. E assim é conosco. Choramos por perdas materiais, mas ignoramos as almas ao redor. Deus, com ternura e firmeza, mostra ao profeta que sua misericórdia é sempre maior que o nosso senso de merecimento. O verme que destrói a planta não é castigo, é lição. Ensina que a vida não gira em torno da nossa dor, mas do amor que somos chamados a refletir. Ao final, Jonas fica em silêncio. O texto termina sem dizer o que ele respondeu. E talvez esse seja o ponto. A pergunta de Deus continua ecoando, atravessando séculos, esperando resposta em cada um de nós. Não hei de ter compaixão. Essa é a voz que ainda fala ao coração dos que preferem o conforto ao chamado, o julgamento à misericórdia. E assim, a história não se fecha em Jonas, se abre em nós, convidando-nos a olhar a vida com os olhos do próprio Deus. Do início ao fim, a história de Jonas é menos sobre o profeta e mais sobre o Deus que não desiste. Ele chama, persegue, corrige e restaura, tudo em nome de um amor que insiste quando o homem resiste. A paciência de Deus é o fio invisível que costura cada cena, o chamado a Jonas, a tempestade, o peixe, a planta. Em tudo há uma mensagem clara. O Criador não quer destruir, quer salvar. Seu coração é o de um pai que prefere esperar um filho rebelde a perdê-lo para sempre. Esse coração divino não muda conforme o merecimento humano. Ele se compadece tanto do profeta quanto da cidade pecadora, tanto de quem prega quanto de quem erra. Jonas, o mensageiro relutante, e Nínive, o povo impiedoso, são abraçados pela mesma graça. É um retrato vivo da universalidade do amor de Deus. Um amor que se move não pela pureza, mas pela necessidade. Em cada ato de paciência, Deus revela o seu verdadeiro trono. Não o da ira, mas o da misericórdia.